Olá, André Cerqueira falando de novo. Nós vamos falar aqui de um assunto muito interessante e muito caro para cada um de nós. Nós vamos falar aqui sobre o que eu sinto e o que você sente quando falamos de laços familiares. Laços familiares, ele tem uma ligação até que espiritual, né? Se formos olhar assim, as histórias, né? As grandes conquistas da vida, nós sempre, ou as grandes decepções, a nossa família sempre ela está envolvida, ela faz parte do nosso desenvolver, né? Da nossa forma de entender o mundo, da nossa forma de verificar as condições em que nós somos emergidos, né? Das águas da vida. Então nós temos às vezes tradições, né, que nos leva a entrar em alguns relacionamentos, às vezes nos levam a sair de alguns relacionamentos, e você muitas vezes já percebeu que as suas atitudes, as suas ações, a sua forma de entender o mundo, a sua forma de entender a vida acabou sendo perpassada, né, atravessada por costumes, né, e adoção de métodos, visão de mundo, né, a cosmovisão dos seus familiares, né? Muitas vezes você projeta o seu marido ou o seu namorado, o seu noivo no seu pai ou vice-versa, né? E nem sempre essas relações acabam com esse tipo de adoção, acabam dando certo. Por quê? Porque às vezes as estruturas, ou na maior parte das vezes, as estruturas elas são diferentes, né? O seu marido não vai ser igual ao seu pai, a sua esposa não vai ser igual à sua mãe. Então esse tipo de comparação atrapalha. Se você, por exemplo, ficar falando a todo momento que a sua esposa cozinha melhor que a sua mãe e tal, vai magoar a sua mãe. Se você ficar falando a todo momento que sua mãe cozinha melhor que a tua esposa, vai magoar a tua esposa também. E o que nós temos nesse tipo de círculo, né? Nesse tipo de loop? Você tem ali uma coisa muito diferente diferente de quando parte de você, da sua forma, da sua concepção de entender a vida, e não com aqueles resquícios, com aqueles ranços da família, né? Que acaba fazendo as suas escolhas, mesmo que você tenha falado, tenha dito que a escolha é sua, muitas vezes esses costumes, eles vieram da sua família, vieram dos seus pais, vieram da sua mãe, vieram dos seus avós, dos seus tios, dos seus irmãos. E nem sempre esses costumes são os melhores para o tipo de vida que você adotou agora. Então as comparações é a primeira coisa que devemos ter cuidado com isso, principalmente se essas comparações elas tiverem cunho negativo para quem recebe a comparação. Outro ponto, as relações do seu pai e da sua mãe, provavelmente você nunca nem ouviu falar, né? Você nunca, e é óbvio, né? Porque você nunca nem quis presenciar. Então as relações sexuais que muitas vezes os pais têm, os filhos não sabem. Então eles nem imaginam como seria ter um relacionamento sexual. Então, às vezes, os pais são aqueles pais mais tranquilos nessa área, não tem apetite ou tem pouco apetite sexual. Às vezes você, ou o seu marido, ou a sua mulher, já tem uma forma diferente de encarar essa parte da vida, que é a parte sexual. Então eu aconselho a você que tome cuidado quando estiver falando sobre isso entre cônjuges, né? Entre amigos, entre a própria família, porque nem sempre o gosto de um é igual ao gosto de outro. Você tem que prestar atenção também em um fator muito importante, que é o quê? Quando você se desliga dos seus pais, você se desliga também de alguns costumes. É uma nova família que se forma, né? Às vezes não vai dar para você ter uma esposa com o jeito da sua irmã, do jeito da sua mãe, né? Não tem como você muitas vezes querer ter um marido como o seu pai, né? Ou o seu irmão mais novo ou mais velho. Você, quando parte, que desde o começo dos nossos vídeos aqui, é por isso que nós sempre insistimos nisso, que é uma necessidade de seguir uma jornada, uma trilha, para que você entenda essa concepção
e veja como isso vai ser aplicável também na sua vida acadêmica e na sua vida financeira, também na sua vida profissional. Porque é aquilo que eu digo, um brocardozinho meio chulo, mas é verdade. É um saco de caranguejo. Você puxa um, vem tudo junto, entendeu? Se você buscar aqui na sua mente, algo do tipo, puxa vida, eu gostaria de ter um marido muito parecido com meu pai, por isso, eu gostaria de ter uma esposa muito parecida com minha mãe, o jeito dela. Pode ser que isso não aconteça, né? Até porque são criações diferentes, são objetivos diferentes, mas eu sempre insisto numa situação. Tenta conhecer a sua família ou a sua nova família, né? Ou até mesmo nessa nova família, antes de ser família, tenta entender se esses costumes tão diferentes se vai valer a pena, né? Às vezes a cultura é diferente, uma família gosta mais de estudar, a outra não gosta, uma família pratica religião, a outra não pratica, uma família gosta de comer junto, gosta de casa cheia, a outra não gosta, né? Às vezes aquela família fala palavrão, aquela outra não fala. Então esse tipo de coisa, no começo, quando você está apaixonado, igual diz o Pedro Calabreso, parece que o cérebro fica inflamado, né? Fica doente nesse momento da paixão, porque você aceita tudo, você não pensa em mais nada senão na paixão, no objeto do teu desejo, e nessa você vai engavetando jeitos, né? Engavetando desejos, e isso depois vem a conta. E quando vem a conta, nem sempre você dá conta de pagar esta conta. E eu penso assim, que se você conhece as pessoas, você vai sentir no jeito. Pessoa muito agressiva, já começa num relacionamento já muito agressivo, ou muito agressiva, muito escândalo, pessoa muito escandalosa, ou pessoa extremamente, como é que se diz? Mesquinha, egoísta. Isso não muda, tá? É comum nos casamentos as pessoas acabarem ficando mais egoístas, mais mesquinhos. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, não sendo tão pessimista, tá? As qualidades que são boas ou ótimas, elas tendem a diminuir na maioria dos casos, tá? Eu já tenho um bom tempo de casado, eu sei do que eu estou falando, né? Eu já tenho uma filha maior de idade, né? E bem estruturada no quesito acadêmico, uma pessoa super dedicada, estuda em uma universidade federal, passou em outras grandes universidades aqui pelo país e também privadas, as de renome, na área do seu desejo profissional. E eu percebo isso, eu percebo que casamento muitas vezes vai impactar até mesmo nos filhos. Os laços familiares às vezes impactam nos filhos. Se seus filhos nunca veem você lendo, se seus filhos nunca veem você estudando, dificilmente eles vão se sentir motivados a fazerem isso, entendeu? Eles não vão querer fazer isso, porque não vê esse exemplo, né? As palavras, elas ajudam, elas motivam, mas os exemplos, como se diz, né? Arrasta a atitude, arrasta a motivação, arrasta a forma que a pessoa consegue se desvencilhar dos problemas. Então, o laço familiar, ele é importante porque ele fala sobre como a gente vai se apresentar no dia seguinte na faculdade, vai se apresentar no trabalho, vai se apresentar numa viagem, numa roda de amigos. Então, você precisa entender qual que é a sua melhor opção dentre as opções que lhe é ofertada na vida. E sempre eu vou retomar alguma coisa dos vídeos anteriores e eu quero dizer para você que se você é uma pessoa que entende, que busca compreender as pessoas, compreender o universo que você está, você vai perceber se aquelas pessoas têm condição de ser manobrada, entre aspas, ser manobrada na sua vida, ou de você na vida, ou você na vida dessas pessoas. Por quê? Eu já vi casamentos assim gastar centenas, milhares de reais e os casamentos depois. Nossa, eu já fui em um casamento muito caro. Eu vi que depois isso não coaduna aquele tipo de comportamento, de tradição com aquela outra família. E nem sempre é a falta de dinheiro ou muito dinheiro que as pessoas se separam.
Então, a forma como você fala do seu marido também, ou da sua esposa para os seus amigos, para sua família, também tem a ver com laços positivos ou negativos que você apresenta e cria aquela imagem, né? Então, se você também é um namorado ou uma namorada que tem que abandonar estudo, tem que abandonar os laços familiares para estar com aquele noivo, com aquela namorada, não sei se isso mais para frente vai te fazer bem, tá? Você precisa ter uma estrutura, e todo mundo, quando vê uma estrutura, seja do rapaz, seja da moça, do senhor, da senhora, do homem, da mulher, impõe mais, é mais imponente quando você tem uma estrutura familiar. Não quer dizer que se você não tem, por algum motivo, a vida nem sempre a gente escolhe tudo que nós deveríamos ter ou desejamos, mas é importante as estruturas familiares, tá? Até para a educação, até para a opção de vida, opção de profissão, opção de novos laços, contrair novas oportunidades de vida a dois, ou tem gente que já está até a três, né? Aqui não é o ponto, e eu quero dizer para você que tome muito cuidado com comparação, tome muito cuidado com diferenças brutais ou diferenças essenciais, tá? Tome cuidado também com os gostos. Vai ter casamento que por causa de um animal as pessoas se separam, às vezes por causa de opiniões fortes e que não mudam, que as pessoas querem uma coisa e o cônjuge quer outra, amigos, às vezes também interfere muito nos relacionamentos. Então busque às vezes as coisas mais ordinárias, não busque só aquela coisa extraordinária. Nossa, essa mulher maravilhosa, esse homem lindo, esse príncipe, essa princesa. Nem sempre você vai encontrar isso. Você tem que encontrar alguém que tem a ver com o seu dia, tem a ver com a sua família, tem a ver com a sua estrutura acadêmica, tem a ver... Não estou dizendo que coisas muito díspares nunca darão certo, mas dificilmente darão certo. Mas é possível, mas é mais difícil. Não procure coisas para dificultar a sua vida. Porque se você tem um dia ruim, um final de semana ruim, né, uma noite ruim, vai impactar na sua atividade profissional e na sua atividade acadêmica. Vai impactar em como você vai acordar, como você vai se sentir, entendeu? Eu quero dizer para você que a forma até como você entende o que se fala, o que você... né, ouvindo um conselho, ouvindo uma reflexão, como você encara isso, o julgamento que você faz, se você dá bola, ai, mas essa roupa eu não gosto, nossa, mas essa luminosidade, esse som, isso, aquilo, ok, eu entendo, dá sempre para melhorar, mas o fulcro, o espectro, a essência, você está conseguindo captar? Você está conseguindo entender? A coisa é séria, nós estamos aqui fazendo um trabalho sério para você, eu quero que você cresça, que você apareça e seja muito maior do que eu, do que qualquer pessoa. Eu não me sinto grande, não me sinto rico, eu me sinto alguém que posso ajudar outros e eu sei que eu vou conseguir te ajudar. Eu ajudo algumas pessoas. Eu já disse que algumas pessoas pediram para que eu fizesse esse tipo de trabalho nessa plataforma. E eu estou mais preocupado no que eu estou falando para você, que eu sei que você, em aplicando, claro, olhando a estrutura da sua vida, como você vai conseguir, né, exercitar isso mais do que, nossa, mas a luminosidade, nossa, mas o ruído, nossa, mas o som, mas... Então assim, isso é importante, mas isso muda muito a sua vida? Eu posso fazer um estúdio de 100, 200 mil reais? Posso, mas assim, isso muda tanto a sua vida assim? O meu estúdio ser muito bom? Se o que eu falo para você não fizer diferença na sua vida, você não vê frutos, você não vê a coisa acontecendo? Então, assim, eu acho que não. Então, dar bola porque é importante, porque é essencial. Assim é na família. Tem coisa que a gente briga que não vale a pena brigar. Às vezes é melhor ser feliz, entendeu? Então, vamos ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, de dar o like, milite ao meu lado. Seja um parceiro meu. Sabe como? Dando like, se inscrevendo, compartilhando. Eu tenho muito a dizer. Eu tenho muito a contribuir. E é de graça. Tá bom? Combinado? Tchau, tchau.